Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados. Então vamos ao conceito de transgênicos. São organismos geneticamente modificados, por isso levam muitas polêmicas por todo o mundo. Transgênese ou transgenia é o processo de alteração do material genético de uma espécie pela introdução de uma ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie, mediante o emprego de técnicas de engenharia genética. Na busca incessante por aumento de produção, ascensão dos lucros, diminuição dos custos e por poder competir em um mercado cada vez mais exigente e competitivo, o homem colocou sua capacidade intelectual em favor do desenvolvimento de pesquisas e estudos na intenção de alcançar melhorias na rentabilidade agrícola. Nesse sentido, foram desenvolvidos os transgênicos, que correspondem a organismos que detêm, em sua essência, genes de outros organismos, que é possível por meio da engenharia genética. O objetivo maior é a busca de aprimoramento de um produto que possui características novas em relação àquelas que fazem parte de sua natureza original, para gerar um produto capaz de obter aspectos mais rústicos e de extrema produtividade. As técnicas de manipular DNA recombinante ocorrem desde a década de 70. A biotecnologia tem servido de grande valia na produção agrícola e pecuária, pois oferece a possibilidade de produzir produtos diferenciados ao consumidor, como, por exemplo, carne suína com menos colesterol. No caso de alimentos, esses procedimentos têm como intenção obter uma quantidade maior de nutrientes e, ao mesmo tempo, imune a pragas. Apesar de aparentemente não oferecer nenhum tipo de risco, a manipulação de genes pode ocasionar sérias complicações, tendo em vista que se conhece muito pouco acerca desse assunto, pois as pesquisas nesse sentido existem somente há aproximadamente 3 décadas. Desse modo, não se sabe ao certo quais são as reações e consequências que podem ocorrer se um organismo que recebe um gene estranho desenvolver uma rejeição proveniente da complexidade dos seres vivos. Isso é uma realidade, pois já foi constato em porcos modificados geneticamente que, para ganhar peso, recebem genes de outros organismos e contraíram artrite e outras complicações em seu estado clínico. Os transgênicos é um tipo de organismo geneticamente modificado, representado pela sigla OGM. Esses produzem plantas que são adaptadas a climas diferentes, solos, entre outros elementos, com ou sem inserção de DNA de outras espécies. Sem inserção, organismo geneticamente modificado, e com inserção, organismo geneticamente modificado do tipo transgênico. Os transgênicos levantam muita polêmica em todo o mundo, principalmente quando se trata de alimentos destinados a humanos,
em razão da incerteza sobre o que pode acontecer no organismo humano, caso haja o consumo de produtos derivados da alteração genética. Diante dessa polêmica, a Europa não aceita o consumo desse tipo de produto em áreas urbanas. Já os americanos são a favor, por alegar que o aprimoramento produz organismos imunes a pragas e, desta forma, evita o consumo de agrotóxico usados no combate. Em suma, o que se deve ter é precaução, até que a classe científica saiba realmente se os transgênicos provocam ou não efeitos colaterais naqueles que os consumem. Transgênico e seus conceitos. Todo organismo geneticamente modificado, com a sigla OGM, é transgênico? Não. Transgênico e organismo geneticamente modificado têm significados distintos. Do ponto de vista da biologia, independentemente da origem do material genético, todo o organismo que tiver seu DNA modificado é considerado um organismo geneticamente modificado. Essa modificação pode ou não inserir um gene externo do DNA do organismo. Quando receber um gene externo, o organismo é um organismo geneticamente modificado e também um transgênico. Um organismo geneticamente modificado também pode ter um ou mais de seus genes deletados ou silenciados. Neste caso, não é um transgênico. Dessa maneira, um organismo geneticamente modificado pode ser do tipo transgênico, do tipo cisgênico. O que é um transgênico, ou também chamado alotransgênico? É quando um organismo tem a adição de um gene proveniente de uma espécie não sexualmente compatível. Ou seja, eu tenho um indivíduo 1 e um gene de uma outra espécie foi acrescentado a esse indivíduo número 1. Então, esse indivíduo agora ele é chamado transgênico, pois recebeu um material genético de uma outra espécie. E nós temos o organismo geneticamente modificado do tipo cisgênico, ou também chamado autotransgênico. Quando ocorre isso? Ter a adição de um gene de uma espécie com a qual poderiam haver um cruzamento. Então, basicamente, é quando eu tenho um indivíduo 1 e esse indivíduo ele recebe o material genético, por exemplo, de um indivíduo que seria o seu parceiro sexual natural, ou tem um gene próprio deletado. Então, na verdade, ele não recebe um gene de uma outra espécie, vamos assim dizer. Então, o material dele é modificado, sendo suprimido ou acrescido de uma informação genética que já tem na sua própria espécie. Então, se eu tenho um indivíduo de uma espécie diferente, eu vou falar que é um transgênico. Se eu tenho uma modificação genética que ocorre no indivíduo sem o acréscimo de um gene de uma outra espécie, nós chamamos de cisgênico ou simplesmente de organismo geneticamente modificado. Desta forma, nós podemos dizer que organismo geneticamente modificado é todo aquele indivíduo que tem o seu material genético alterado, ou por mais informações ou por menos informações. Informações vindas de espécies diferentes ou da sua própria espécie. Agora, transgênico, não. É um tipo de organismo geneticamente modificado, mas que obrigatoriamente recebeu DNA, material genético, de um outro indivíduo.
Vamos tentar entender isto através da ilustração. Então nós temos aqui duas situações que envolvem os organismos geneticamente modificados. Então, nós temos aqui no primeiro caso, uma situação de organismo geneticamente modificado do tipo autotransgênico. Então, nós temos aqui um determinado ser vivo, que no caso é a tilápia. Foi retirada uma célula dessa tilápia. Este material genético natural da tilápia teve, por exemplo, removido ou acrescido. Nesse caso, foi acrescido um DNA da tilápia, foi acrescido um outro material genético, porém de uma espécie que é a tilápia. Então vamos supor, vamos supor que essa tilápia tivesse um problema nesse gene, eu removi esse gene defeituoso e peguei um material genético de uma outra tilápia, cuja essa informação genética não tem mais defeito, seria, entre aspas, normal, ou seria um fator que me interessa que desenvolva. Então eu vou pegar o material genético original de uma tilápia e acrescentei o material genético de uma outra tilápia, a mesma espécie. Se tinha uma doença genética, eu removi essa doença genética. E agora eu desenvolvi uma nova tilápia, um novo indivíduo, geneticamente modificado. Porém, eu não acrescentei um DNA de uma nova espécie, sim da mesma espécie, a tilápia para tilápia. Então eu vou falar que eu fiz uma autotransgênico ou cisgênico. Geralmente a gente usa a palavra autotransgênico quando nos referimos a seres animais, e cisgênico quando nos referimos a grupo de vegetais. Então algumas literaturas, quando for falar de organismo geneticamente modificado não transgênico em vegetais, usa a palavra cisgênico. E alguns autores usam a palavra autotransgênico para se referir a organismos geneticamente modificados não transgênico para animais. Então, uma outra situação pode ser, eu tenho material genético, um DNA, onde eu quero remover este DNA, então eu deletei parte desse DNA, mas não acrescentei nenhuma informação de outra espécie. Então vai ter a formação de um indivíduo, agora não transgênico, do tipo organismo geneticamente modificado não transgênico, se for animal, autotransgênico, e se for vegetal, chamado cisgênico. Mas basicamente não é do tipo transgênico. E o que acontece agora no organismo geneticamente modificado do tipo E igual a transgênico? Então, ou seja, agora além de ser geneticamente modificado, do tipo transgênico. Se é transgênico, eu tenho que entender que vai ter agora duas espécies ou mais envolvidas. Então eu tenho, por exemplo, aqui a enguia, que é um ser vivo. Vai remover o material genético desta enguia, eu removo desse material genético da enguia o que me interessa, e agora eu vou acrescentar no material genético de um outro ser vivo, de segunda espécie. E agora eu vou criar um indivíduo, agora novo, com uma característica diferente da sua espécie original, que foi adquirida através de uma outra espécie. Então, se eu tenho uma espécie apenas envolvida, eu vou falar que é somente um organismo geneticamente modificado. Ponto. Se eu tiver duas ou mais espécies envolvidas nesse processo, eu vou falar que é um organismo geneticamente modificado, porém do tipo transgênico. Então esta é uma observação interessante porque é muitas vezes cobrada em vestibular e em concurso. Às vezes fala que foi deletado o material genético da espécie, conservando a sua própria espécie como base, o DNA básico da sua espécie. Logo, vamos definir isto como organismo geneticamente modificado e não
transgênico. Agora, foi removido o material genético, ou parte do material genético de um indivíduo e acrescentado esse material genético numa outra espécie de indivíduo. E aí, nesse caso, nós damos o nome de organismo geneticamente modificado do tipo transgênico. Então, como vimos, o organismo geneticamente modificado pode ser do tipo autotransgênico ou do tipo alotransgênico. Nos autotransgênicos, a sequência de DNA de interesse é oriunda de organismos de mesma espécie, enquanto que no alotransgênico, popularmente conhecido como transgênico, a sequência de DNA é oriunda de espécies diferentes. Então, como nós já vimos, né, então basicamente, se eu tenho um determinado ser vivo, uma espécie, e eu vou modificar esse material genético desse indivíduo, gerando o indivíduo da mesma espécie, ou seja, o material genético inserido, o indivíduo doador e a origem do indivíduo doador, todos são da mesma espécie. Então, isso aqui é um transgênico? Não, não é transgênico. É um organismo geneticamente modificado do tipo autotransgênico, se for animais, ou do tipo cisgênico, se for vegetal. Agora, se eu tenho duas ou mais espécies envolvidas nesse processo, aí eu vou chamar de transgênico ou alotransgênico. Então eu tenho indivíduo 1, eu vou modificar o material genético dos indivíduos, vou misturar o material genético do indivíduo 1 com o indivíduo 2 e vou formar este indivíduo com dois tipos de DNA. O DNA de uma espécie e o DNA da segunda espécie. Nesse caso, sim, eu fiz um transgênico. Então, em relação aos transgênicos, nós temos, por exemplo, introdução, vamos imaginar um exercício aqui, né? Então eu tenho que comparar se é transgênico ou se é organismo geneticamente modificado do tipo não transgênico. Afinal, o transgênico é um subtipo de organismo geneticamente modificado. Isso tem que estar claro. Então, se eu alterei, modifiquei, mexi no DNA de um indivíduo, eu já sou um organismo geneticamente modificado. Ponto. Agora, eu posso modificar esse DNA acrescentando ou não DNA de uma outra espécie. Se eu acrescentei, eu sou do tipo transgênico. Então, sou organismo geneticamente modificado do tipo transgênico. Se eu modifiquei o material genético, mas eu não acrescentei nenhum material genético de uma outra espécie, então eu sou um organismo geneticamente modificado, porém do tipo não transgênico. Então vamos olhar aqui o milho. Então foi introdução de um gene da bactéria tal que leva à produção de proteínas tóxicas para determinados insetos. Então eu peguei, por exemplo, o material genético do milho, que é uma espécie, e acrescentei, introduzi um gene de uma bactéria. Então agora são dois indivíduos. Se eu tenho dois indivíduos envolvidos, então é um transgênico? Sim, é transgênico e, consequentemente, é um organismo geneticamente modificado. Vamos trabalhar agora em relação dos suínos. Então nós temos suínos, produtor de hemoglobina humana, através da introdução do gene humano, que codifica para esta proteína. Então eu tenho uma espécie que é o porco e material genético do ser humano. Então eu tenho também duas espécies trabalhadas. Então é um transgênico? Sim, é um transgênico. E é um organismo geneticamente modificado? Sim, se é transgênico, consequentemente já é um organismo geneticamente modificado. O homem realiza enxertos nas vinhas para melhorar sua resistência ao solo ou condições atmosféricas. Então eu vou, na verdade, não inserir uma outra material genético. Eu vou trabalhar com
as vinhas melhoradas com as plantas adaptadas, sem acrescentar nenhum DNA de nenhuma outra espécie, sim fazer uma seleção das mais resistentes ou das que se adaptam melhor no ambiente. Então, eu fiz um transgênico? Não, eu não fiz transgênico, porque eu não acrescentei nenhum material genético de uma outra espécie. Então, não houve outra espécie. Mas é um organismo geneticamente modificado? Sim. Se eu peguei o material genético do indivíduo e melhorei esse material genético, porém, sem acrescentar uma outra espécie, eu já vou definir como organismo geneticamente modificado. E vamos falar agora sobre os processos de transgenia. Os testes de transgenia têm como objetivo desenvolver plantas e animais mais resistentes a doenças, pragas, agrotóxicos e mudanças climáticas, aumentando assim a sua produtividade. Então, como nós vimos, aqui está um processo clássico de transgenia, de transgênico. Então, eu tenho aqui uma bactéria. Esta bactéria, ela tem uma resistência, ou tem uma característica que me interessa. Esta característica está numa parte do seu material genético. Então aqui todo é o material genético, por exemplo, da bactéria. Esta parte eu sei que vai me dar a característica que eu quero. Eu removo essa parte do material genético que eu quero e vou agora inserir no material genético do determinado vegetal que eu quero que ele resista à praga, que ele resista às mudanças climáticas, que ele tenha resistência a uma determinada doença que os vegetais, por exemplo, sofrem numa determinada região. Então eu pego o material genético do vegetal, eu acrescento esse material genético da bactéria, e agora vai ficar o material genético do vegetal, que é a espécie 1, com o material genético da bactéria, que é a espécie 2. Então veja que agora eu fiz um transgênico, eu modifiquei por completo esse material genético. Na natureza, isso aqui jamais poderia acontecer. E agora eu vou plantar, germinar esse novo ser vivo, dando, portanto, a formação de uma espécie nova, de uma espécie agora transgênica, numa espécie que tem 2 DNAs distintos, diferentes, um DNA da sua própria espécie e um DNA agora acrescido de uma outra espécie. E, novamente, para poder fixarmos melhor, então eu tenho a bactéria. Desta bactéria eu vou tirar uma parte que me interessa do seu DNA e vou acrescentar no vegetal, por exemplo, ou no animal, enfim, onde eu quero que esse indivíduo desenvolva essa característica. E vai ficar um DNA modificado, uma parte da espécie 1, uma parte da espécie 2, formando assim, portanto, agora indivíduos diferentes. E a esses indivíduos diferentes eu vou chamar de transgênicos. E, para finalizarmos essa parte, mais uma vez, nós temos aqui característica 1 de um indivíduo, característica do outro indivíduo, 2 indivíduos diferentes. Eu vejo quais são os interesses meus de material genético, de informação, e a partir de agora eu vou formar um indivíduo que vai ter 2 DNAs. O DNA da sua própria espécie e um DNA de uma espécie diferente, de uma espécie externa. E vamos agora falar sobre as vantagens e desvantagens dos transgênicos. Então, as vantagens podem evitar ou prevenir o risco de pragas e doenças nas plantações. Aumento da produtividade e rendimentos das colheitas. Podem ser mais resistentes aos agrotóxicos. Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas. Retirar características que podem ser nocivas para as pessoas. Por exemplo, retirar a lactose presente no leite para as pessoas que são alérgicas a este componente.
Quais são as principais desvantagens da transgenia? Desencadeamento de novos tipos de alergias, devido às diferentes proteínas criadas a partir da manipulação genética. Podem criar efeitos inesperados no produto, ou seja, os efeitos podem ser imprevisíveis. Podem ser produzidas substâncias tóxicas quando há uma perda no controle da manipulação dos transgênicos. As alterações genéticas podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia alimentar de determinado ecossistema. E a diminuição da biodiversidade. E vamos falar sobre a legislação sobre os alimentos transgênicos. Conforme a legislação em vigor, é obrigatório o rótulo de identificação em alimentos transgênicos, com o intuito de alertar o consumidor sobre o que ele está consumindo. No Brasil e na União Europeia, são apresentados rótulos de produtos com até 1% de componentes transgênicos. O Decreto número 4.680, de 2003, exige que as empresas exibam informações sempre que o alimento tenha mais de 1% de ingredientes transgênicos, mesmo que não seja possível detectá-lo por meio de testes laboratoriais. Tal exigência também é válida para os alimentos originários de animais alimentados por rações transgênicas, como leite, ovos e carnes. O símbolo padronizado é representado por um T em maiúsculo, no interior de um triângulo amarelo, e deve estar inserido na embalagem dos alimentos. Então, este é o símbolo de um alimento transgênico. Então, a legislação sobre os alimentos transgênicos exige que este símbolo esteja presente sempre que o alimento tiver 1%, no mínimo 1% de material transgênico no alimento a ser consumido. Continuando. Em muitos países, o consumo de alimentos transgênicos é legal, enquanto que em outros a sua adesão está longe de ser efetivada. Nesse último caso, podemos citar o Japão, cuja comercialização dos alimentos geneticamente modificados é rejeitada. Os países que lideram a produção de alimentos transgênicos são os Estados Unidos, a Argentina, o Canadá, a China, além do Brasil. No mundo, os alimentos produzidos em maior quantidade são o milho, a soja, o algodão e a canola. O cultivo mais predominante no planeta é o da soja, resistente a herbicidas. Os alimentos transgênicos de origem animal também podem ser modificados. Em 2012, a empresa estadunidense Food and Drug Administration, FDA, aprovou o consumo do primeiro animal geneticamente modificado, um tipo de salmão. Em 2017, no Brasil, foram ocupados 5,2 milhões de hectares com culturas transgênicas, a maior parte de soja. Com isso, o país tornou-se o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil destaca-se por ter lançado comercialmente em 2015 o primeiro organismo geneticamente modificado totalmente desenvolvido no país, uma soja tolerante a herbicida, fruto da parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Embrapa, e a empresa alemã BASF. E o transgênico no Brasil, de forma geral, nós temos uma certa distribuição. Então, em Mato Grosso do Sul, nós temos a produção de 11,4% de hectares, no Paraná 7,1%, Rio Grande do Sul 5,9%, Goiás, Mato Grosso, Minas e Bahia.
Lembrando que esta informação ela é de dezembro de 2014. Os transgênicos e suas aplicações. A transgenia pode se aplicar em diferentes áreas, na agricultura, alimentação, saúde, indústria química, indústria têxtil e etc. Então nós temos aqui na agricultura, muitas culturas já possuem versões transgênicas, como abóbora, alfafa, algodão, berinjela, beterraba, cana-de-açúcar, canola, feijão, mamão, milho e soja. São exemplos. Soja, milho, algodão e canola compõem 99% de toda a área plantada com transgênico no mundo. Em relação à alimentação, nós temos bactérias, leveduras e fungos transgênicos. Atuam diretamente nos processos de fermentação, preservação e formação de sabor e aromas de bebidas e comidas. Por exemplo, em queijos, pães, cerveja, vinhos e adoçantes. Na saúde, diversas vacinas, medicamentos, kits de diagnóstico, terapias e tratamentos são desenvolvidos por meio da transgenia. A insulina usada por seres humanos no tratamento de diabetes é produto de um micro-organismo transgênico. Na indústria química, micro-organismos transgênicos produzem enzimas que contribuem na degradação de gordura e são usadas, por exemplo, na composição de detergentes e sabões em pó. Na indústria têxtil, para que tecidos resistam a condições de lavagem, também são usados enzimas produzidas por micro-organismos transgênicos. E apenas para comparação, para finalizarmos a aula de hoje, lembrar que transgênico é diferente de clonagem. Então, qual é a diferença entre os transgênicos e a clonagem? Como nós já vimos, os transgênicos é o procedimento onde eu tenho duas espécies diferentes, onde o material genético dessas duas espécies irão dar origem a um novo indivíduo. Então, esse indivíduo ele vai ser a junção do material genético, da informação genética de duas espécies diferentes. Já a clonagem, ele é um procedimento que visa a cópia, ou seja, copiar um determinado indivíduo. Então, rapidamente, vamos falar sobre como foi a clonagem da ovelha Dolly. Então, do indivíduo doador foi pego células mamárias, onde foi isolado uma célula mamária e desta célula foi separado o núcleo, que foi reaproveitado, que é informação genética, e descartado a célula, jogada fora a célula. De um outro indivíduo foi pego uma célula reprodutora, que é o óvulo. Deste óvulo foi tirado o núcleo e foi descartado o núcleo, aproveitando a propriedade dessa célula, que é se dividir, se multiplicar. Então tirou o núcleo e esta célula sem núcleo agora foi unida com o núcleo da outra célula, formando agora uma célula embrionária, uma célula com capacidade de reprodução, com o DNA da ovelha doadora. Esta célula agora formada foi implantada numa ovelha, foi feita a gestação e esta ovelha deu origem à ovelha Dolly. Porém, esta ovelha Dolly ela tem as mesmas características genéticas que a sua doadora. Então, geneticamente, esta ovelha e a ovelha Dolly, elas são idênticas, ou basicamente idênticas. Então, clonagem é a formação de indivíduos semelhantes entre si. Transgênico é a formação de indivíduos com misturas genéticas. E assim damos por encerrado a nossa aula de hoje. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!